Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Última segunda-feira de cada mês, você já sabe que a gente tem um encontro marcado com a carteira do YouTube. Mas aí eu te pergunto, a carteira do YouTube é uma recomendação? Não. Mas Daniel, você é analista, você pode recomendar. Por que a carteira do YouTube não é uma recomendação? Porque eu preciso que você pare de achar que o que você precisa saber é o papel do momento. Para você ter uma ideia, essa carteira do YouTube aqui, ela tá desde 2018 sem trocar nenhum ativo dela e mesmo assim ela continua funcionando, como vocês vão ver. Dos 4 fundos imobiliários que tem nela, hoje em dia 3 eu não gosto mais. E mesmo assim você vai ver que a renda deles continua crescendo. Então, é uma coisa que é mais importante do que você tentar descobrir qual é o melhor ativo. Tá? É você conseguir fazer uma boa alocação estrutural e é isso que eu mostro sempre nesse vídeo da carteira do YouTube. E como é chato fazer essa alocação estrutural, porque é uma coisa que vai acontecendo muito aos poucos e as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, a gente vê que esse tipo de vídeo tem cada vez menos visualizações. Isso me deixa muito feliz nesse vídeo específico. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas que são pacientes são aquelas que estão tendo sucesso no mercado. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje. Depois da vinheta, eu já vou explicar um pouco mais como é que funciona essa carteira. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem também com os amigos. Bom, então, gente, essa carteira do YouTube, ela começou em novembro de 2016. Todos os vídeos estão aqui numa playlist chamada Andamento da Carteira. Ela começou lá atrás com um aporte até alto de R$100 mil, embora não seja necessário isso, e tem todos os meses aporte de R$2 mil. Vocês vão ver que hoje em dia, 5 anos depois, os valores que a gente recebe de rendimento já são, na maioria dos meses, acima desse valor do aporte. Nesse mês, inclusive, foi 4.600 de rendimento contra 2.000 de aporte. 2.100, né? A gente varia um pouquinho, mas é em torno de 2.000. Então, é uma carteira que vocês vão ver que o grande foco dela está em realmente construir riqueza. Tá? Em realmente você sair de um valor pequeno e você ir para um valor grande ao longo do tempo, como trabalhando, fazendo aporte, fazendo investimento e voltando depois de um mês de novo para o teu home broker para ver o que você precisa fazer de movimentação. Então essa é a carteira que a gente vai mostrar agora. O andamento do vídeo é sempre assim. Primeiro eu mostro algumas notícias sobre as ações e depois a gente passa para a planilha. A planilha que eu vou mostrar no vídeo, ela pode ser baixada lá dentro da nossa área de membros para quem é assinante dos planos de ações, combo ações mais FIIs ou para os antigos membros Gold. Esse plano já não é mais comercializado desde 2019. Nossos planos estão aqui embaixo e agora sim vamos começar a falar sobre a carteira. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, acabou o primeiro trimestre, saíram os resultados do primeiro trimestre e normalmente depois dos resultados do primeiro trimestre, aquelas empresas que geram mais caixa, elas são aquelas que acabam divulgando dividendos. Né? E o que está dando dividendo agora? O que está gerando caixa? Exatamente empresas que produzem commodities, né? Ou que sejam alguns produtos derivados disso. Então, quais são as empresas que deram dividendos aqui? A gente teve a Klabin, por exemplo, né, que é produtora de celulose e também acaba produzindo depois papelão, papel e etc. Então, ela distribuiu aqui dividendos 6 centavos por ação, porque a gente está com a preferencial. Quem tiver a Klabin 11, aí 31 centavos, porque são 5 ações de cima, então é esse número vezes 5 exatamente. Eu falei pagou porque o valor já foi pago no dia 18 de maio e as ações ficaram ex-dividendos dia 9 de maio. Uma outra empresa que acabou pagando também é uma empresa de petróleo, que é a Petrobras, né? Também outra empresa de commodities. Esse aqui foi o dividendo da outra vez ainda, de dezembro, porque teve um ajuste aqui, aumentou 10 centavos por causa da taxa Selic, e agora ela divulgou em relação ao primeiro trimestre, no dia 5 de maio de 2022, um valor muito grande de dividendos, R$ 3,71, mas aqui precisa uma coisa ficar clara, 57 centavos desses 3,71 são pagos devido à conta de reserva de retenção de lucros constantes no balanço.
Então são dividendos referentes ao ano passado, quer dizer, eles vão entrar nesse ano, mas são referentes a lucros que foram feitos no passado. Tá? Então R$ 3,13 foi o dividendo que a Petrobras pagou referente aos lucros desse primeiro trimestre, que é uma quantidade muito grande. Se ela conseguir manter esse nível de dividendo, isso depende do petróleo se manter acima de $110, se ela consegue manter esse número, ela pode pagar R$ 12 de dividendos nesse ano, o que seria 33% do valor da ação. Tá? Então a Petrobras ela vai pagar esses valores, né, que já quem comprar hoje já não tem mais direito a receber. Ela vai pagar R$ 1,42 na forma de dividendo, 0,43 na forma de juros sobre capital próprio, isso no dia 20 de junho, e no dia 20 de julho de 2022 vai pagar os R$ 1,85 aqui na forma de dividendos. E a outra empresa, talvez uma intrusa aqui, mas banco também gera bastante caixa, né? Então a gente sabe que também é possível que bancos acabem distribuindo bastante nesse período, ainda mais de juro mais alto. Banco do Brasil teve um lucro bastante interessante e acabou anunciando, né, dividendos de 15 centavos, mais juro complementar aqui, juro sobre capital próprio de 51 centavos. Isso tudo, ambos relativos ao primeiro trimestre de 2022. Para você ter uma ideia, isso significa 443 milhões de dividendos mais 1,477 bilhões na forma de juros sobre capital próprio. Se eu não me engano, o lucro do Banco do Brasil girou ali em torno de 6 bilhões e meio de reais, né? Então você vê que mesmo pagando tudo isso, ele está pagando uma pequena parcela do lucro. E esses 60 e poucos centavos aqui representam em torno de 2% do valor da ação. Agora sim, vamos passar lá para a planilha para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo. Tá? A primeira coisa que é importante vocês olharem na planilha é essa coluna preço aqui, porque tem esses percentuais aqui. Aqui eu já fiz a alocação, eu já fiz o aporte desse mês e já fiz o rendimento. Então, hoje, a alocação que eu espero é 58% em ações, 21% em FIIs, 15% em renda fixa e 6% em internacional. Tá? Eu espero hoje para essa carteira esse tipo de alocação. E aí eu descobri que eu estava com menos de 56%, eu estava ali com 56,3%, eu estava com menos de 56,5%. E aí eu acabei aproveitando para fazer aportes exatamente em ações. A gente já vai falar sobre isso. Então ações acabaram passando, mesmo com a queda recente, de 56,55 para 57,21. Mesmo assim ainda está devendo um pouco para o 58. Mas acabou o aporte do mês. E isso deve acontecer com vocês também. Fundos imobiliários ainda está um pouco acima. Eu até poderia vender um pouco de fundos imobiliários para passar para ações. Mas eu acho que a gente não precisa ser tão assim ferrenho, né, para a gente ficar fazendo essas aproximações. A gente pode trabalhar com uma margem de tolerância. Tá? Então ações ainda está devendo um pouquinho, fundos imobiliários ainda está um pouco acima. O internacional está com 5,66, a gente teve uma queda muito forte dos dois ETFs que eu invisto aqui nessa carteira. Um deles, o QQQ, é o ETF da Nasdaq, a gente sabe que a Nasdaq foi muito para baixo, tá? Mas ainda poderia ter dado aporte, mas a Bolsa Brasileira ainda estava melhor em termos de alocação da minha carteira. E finalmente aqui renda fixa com 15,40% teve alguma valorização. Se vocês olharem aqui, o Ibovespa nesse período caiu de 114 para 111 mil. É claro que o melhor ponto de aportes para essa carteira teria sido no início do mês, no meio do mês ali, quando a bolsa estava em 104, 105 mil pontos. Só que a gente não tem bola de cristal. E aqui a gente gosta muito de falar para vocês o seguinte: entre apenas uma vez por mês no home broker se você quiser montar uma carteira desse tipo. Tá? Por quê? Porque aí você pode se dedicar ao teu trabalho, aumentar o teu aporte e você volta e faz o teu aporte. Então, o teu objetivo para aumentar a tua carteira é no trabalho. Ele não é exatamente buscando rentabilidade. Essa é uma carteira 100% renda passiva. Tá? A gente tem dentro do Dica de hoje produtos que não são renda passiva. Aí você trabalha com opções, aí você tem que operar um pouco mais, você trabalha com trade, aí você tem que operar um pouco mais, mas aí entra um pouquinho de renda ativa, você tem que ficar lá no home broker.
Esse produto em si, né, esse produto não, essa carteira que a gente está colocando aqui, ela é renda passiva total. Ela parece com outros produtos lá do Dica de hoje, que é tipo igual a Dica Prévia, igual a carteira de fundos imobiliários, que a pessoa vai lá, vai ler relatório, não sei o que, e vai fazer um aporte, por exemplo, tá? Todo mês. Então, o que aconteceu nessa carteira, nesse período, é que assim, a Bolsa teve uma queda de 114 para 111 mil pontos, e o que aconteceu com o valor da carteira? Caiu de 417 mil para 416 mil pontos. A rentabilidade da carteira foi menos 0,84 contra menos 2,3. Por quê? Porque renda fixa segurou, renda fixa até que ficou estável, por exemplo. Fundos imobiliários eu não mexi nada aqui, ó, caiu um pouco menos. E bolsa agora subiu, mas na verdade foi por causa de aportes. Aqui também saiu alguns dividendos da Petrobras. Então esse menos 0,84, o que acontece? A gente teve que a nossa carteira teria caído 2%. Só que como entraram alguns dividendos, que a gente vai ver agora, deu menos 0,84. E se a gente incluir os aportes que a gente fez, menos 0,32. Para vocês terem uma ideia, nesse período todo, desde 2016, eu já fiz 243 mil de aportes fictícios nessa carteira e já tiveram de rendimento 173 mil reais. Tá? Se a gente entra aqui em dividendos provisionados, a gente pega essa coluna aqui, 79 mil reais foram dividendos efetivamente pagos. Então, quase mais de 90 mil, 96 mil, 94 mil foi valorização de ativos. Então, o que está acontecendo hoje na carteira? Hoje na carteira, a gente está vendo que a gente tem 243 mil foram provenientes de aporte, 79 mil foi proveniente de dividendos pagos ou que vão ser pagos ainda, e os outros 94 mil foi por causa das valorizações das ações. Daqui a 15, 20 anos, o que deve acontecer? O que deve acontecer é que 60% vai ser proveniente de dividendos, uns 10 a 15% vai ser de valorização de ação e uns 20 a 25% vai ser de aportes. Se essa carteira existisse daqui a 100 anos, por exemplo, muito provavelmente a gente ia ter 90% de dividendos, uns 2 ou 3% de aportes e o resto de valorização. E isso tem alguns estudos lá nos Estados Unidos que mostram isso. Então é muito importante essa coluna aqui toda de dividendos, porque a gente trabalha muito bem isso. Essa coluna de dividendos aqui é que faz realmente o bolo crescer no longo prazo. Quem pensa a curto prazo vai pensar o quê? O dividendo sai do preço da ação, é ajustado, então não faz diferença nenhuma receber dividendo. Só que para você ter uma ideia, a Petrobras ela agora vai distribuir R$3 de dividendos, por exemplo, igual a gente mostrou aqui. Cara, a gente já está em quase junho. Em abril e maio, ela já produziu petróleo, ela já vendeu petróleo a $110. Então esse dinheiro já está entrando no caixa de novo da Petrobras. Ela já está gerando de novo isso. Entendeu? Então é um dinheiro que é igual ao aluguel que você recebe de um imóvel. Você recebe o aluguel, o imóvel continua lá e ele continua gerando mais aluguel. Só que com ações é uma coisa interessante, porque se a Petrobras aumenta a produção dela, no futuro esse dividendo é maior, por exemplo. Entendeu? Só para dar o exemplo da Petrobras. Ainda tem o preço do barril do petróleo, esse preço do barril do petróleo deve cair em algum momento no futuro, então não imaginem que o preço da Petrobras, o dividendo vai subir para sempre. Bom, vamos agora mostrar aqui alguns rendimentos, né? A gente teve rendimentos pagos aqui nesse mês, né? Da Klabin, R$301, como a gente mostrou, da Petrobras 2.500 e teve um da Randon que entrou esse mês, que foi provisionado no outro mês, a gente falou no outro mês, mas foi pago agora, R$678. Além disso, a gente teve um dividendo pequenininho aqui do ETF lá da Nasdaq, QQQ, 15,98, e a gente teve um pagamento aqui de rendimento do título do Tesouro, de 212,35 no dia 15 de maio. E aí a gente teve também os dividendos de fundos imobiliários, aconteceu uma coisa interessante, e aí eu quero que vocês prestem atenção nessas duas colunas aqui que eu marquei. Olha só, esse fundo aqui aumentou o dividendo, esse aumentou e esse aumentou. Eu adoro quando acontece isso, quando eu vejo que todos os fundos
aumentaram. E olha que dos 4 aqui, 3 hoje em dia eu não gosto mais. Mas eles continuam os mesmos desde 2018. Mas eu vou falar assim, poxa, Daniel, então esses fundos devem estar uma porcaria, né? Você não gosta mais deles e fica colocando aqui. Olha só os fundos que eu não gosto, quanto eles estão gerando de renda ao longo do tempo. Olha como cresceu a renda ao longo do tempo. Cara, teve aporte, teve aumento de renda, teve um monte de coisa. Mas olha como teve reinvestimento dessa renda em FIIs, quando eles ficam com um percentual abaixo na alocação estrutural. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui que eu quero que vocês tenham na carteira de vocês. Por quê? Porque você assina um produto nosso aqui e talvez o produto é caro. Na hora que vai passando o tempo, o valor para você continuar nesse produto aqui, ele fica barato. Entendeu? Esse que é o barato de você fazer investimento. E quando a gente soma ações, aí a gente já tem um número que aí fica muito mais volátil. Mas você pode ver que nesses últimos meses todos aqui, ó, a gente está recebendo o dividendo sempre. O último mês que a gente não recebeu o dividendo foi fevereiro de 2021. E quando a gente soma os dois, que aí a gente acaba pegando, né, esse número aqui, que ele acaba sendo uma barreira. Então, quer dizer, no mínimo agora eu devo estar recebendo em torno de R$900, mesmo que as ações não paguem nada, né? Então, hoje, R$1.000 está fácil. Eu já estou batendo mais de R$1.000 aqui há 12 meses seguidos. E a meta agora é bater mais do que 2.000, que seria essa meta daqui, ó. Olha como em 2018 era impossível bater R$2.000 por mês. Agora, olha como recentemente ficou muito mais possível. Por quê? Porque a carteira foi crescendo, foi gerando rendimento e etc. Tá? Então, esse racional aqui é que é importante para vocês. No futuro, a nossa meta vai ser aqui, vai ser gerar 4.000. Depois, quando? Daqui a uns 4 anos, daqui a uns 3 anos. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até que vai chegar um momento que a tua meta vai ser gerar, cara, 20.000, 30.000, 50.000, 3 vezes mais do que o que você gasta. E aí você chega na tua liberdade financeira, que aí tu faz o que você quiser. Tá? Então esse aqui é o grande ponto. A nossa meta para esse ano é a gente conseguir mais do que 2.000 entre 6 e 8 meses. Tá? Então a gente não conseguiu em janeiro, a gente não conseguiu em fevereiro, a gente não conseguiu em abril, a gente conseguiu em março, a gente conseguiu em maio. Então por enquanto está 2-3. O que me deixa tranquilo é que aqui nos dividendos provisionados a gente tem pro mês que vem, aqui é 20/7. É o dividendo da Petrobras, a gente viu que é em 2 parcelas. Então a gente tem uns R$900 que vai vir de fundos imobiliários, tem 1.600 da Petrobras em julho, tem 1.600 da Petrobras em junho. Então aqui junho e julho está já mais ou menos garantido. Ainda vai entrar 308 do Banco do Brasil no mês que vem, 405 da Alupar também, os dois dia 31 de maio, mas eu ainda não incluí nesse. Enfim, então quer dizer, junho e julho deve fazer, então vai virar para 4-3. E aí depois vai ficar faltando nos últimos 5 meses a gente conseguir entre 2 e 4. E aí eu acredito que a gente vai conseguir, porque aí vai entrar dividendo da Vale, deve ter dividendo da Itaúsa também, que é grande. Então esse é o ponto. Aí a gente vai para as nossas operações de compra e de venda. Vocês vão ver que eu comprei aqui C, Randon e Klabin. Ah, Daniel, por que essas aqui? Essas aqui é que você acha que vai crescer mais? Não, não tem nada a ver. Aqui, nessa carteira, a gente não recomenda nada. A gente está fazendo uma carteira, assim, para iniciante, alocação estrutural total, tá? Então, o que é alocação estrutural total? Eu separei aqui empresas de segmentos diversos, escolhi muitas empresas grandonas, ó, Itaúsa, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, coloquei uma ou outra pimentinha de empresas pequenas de setores diversos. Então botei uma direcional de construção, botei uma série educacional de educação, botei uma de energia elétrica, aí botei a Klabin, que já é uma empresa de celulose, né? Então, assim, você vai ver que é muito diversificada essa carteira. E por que nascer na Randon e na Klabin? Porque elas eram as que estavam com os menores valores aqui. E qual é o meu objetivo nessa carteira?
acertar esses números aqui. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que a pessoa que está seguindo essa carteira, ela não sabe analisar nada. Então, o que ela tem que fazer? Ela vai pegar as ações da carteira dela, ela quer que fique igual. Ah, por que essas LED aqui, que é a Saraiva, ela está com um valor tão menor? Por que não nela? Porque ela é uma ação que entrou na nossa carteira lá atrás e ela virou em recuperação judicial. Então, não vale a pena a gente ficar botando nosso dinheiro numa empresa que está em recuperação judicial. Então, ela eu estou deixando mofar aí, mas eu também não quero vender porque eu quero manter os mesmos ativos sempre para mostrar para vocês que isso funciona. Tá? Então elas estavam mais abaixo, você vê que a Cera ainda está abaixo, ó, 16 mil, a Randon ainda está abaixo, ó, 19 mil, eram poucas as que estavam abaixo de 20, e a Klabin ela também estava ali um pouco abaixo de 20, ou senão já estava 20.400, era a terceira que estava abaixo, então o aporte foi nessas aqui. Tá? Então quer dizer, não tem absolutamente nada de recomendação nesse vídeo aqui. A única recomendação que a gente tem nesse vídeo é definir um percentual e montar uma carteira diversificada, porque é assim que o iniciante começa. Né? Se você quiser recomendação, aí a gente tem nossos produtos lá dentro do Dica de hoje. Tá? Aí a gente já vai ter alocações completamente distintas com relação a isso. E qual é o produto que mais se assemelha a isso? Que aí vai ter alocações, vai ter um monte de coisa. É a carteira plena. Tá? E a carteira plena a gente está aí com uma promoção que a gente está fazendo. Tá? Inclusive toda segunda-feira às 6 horas da tarde tem fechamento de mercado que estou eu e a Carol para falar um pouco mais sobre o mercado, e aí a gente fala sobre Bovespa, dólar, juros, macroeconomia, coloca alguns ativos que vocês perguntam no chat também, então vale a pena sempre assistir ao fechamento de mercado. Então, lá a gente trata um pouco mais da alocação estrutural nessa carteira plena. Tá? Todos os links estão aqui embaixo, não deixem de seguir a gente lá no Instagram e também aqui no YouTube, né? Curtir o vídeo e se inscrever no canal e acionar aquele sininho de notificação para que você possa assistir todos os nossos conteúdos. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.